Então, boa tarde, Roberta, seja bem-vinda. Boa Boa tarde a tarde. todos que estão aqui conosco, né? Dando início a mais uma live promovida pelo Lar Espírita Maria Dolores, que visa o quê? A gente fazer uma reflexão sobre temas sobre a ótica espírita, já que somos uma casa espírita. O que não impede que a gente utilize de citações e de pensamento de outras correntes do pensamento, porque tudo é muito rico. E temos o prazer de receber nossa amiga Roberta Mello, que é lá de Santa Luzia, em Minas Gerais, e participa lá do Centro Espírita. Ela é palestrante do Amália Domingos Soler, não é isso? É Soler ou Soler na pronúncia? Soler. Soler, então tá certo. Então, ela, além de ser palestrante espírita, ela é consteladora familiar, é mestre em Reiki, trabalha com terapia sistêmica, né? É Isso, isso, terapia. Roberto? Então, Isso. depois você pode até explicar, se quiser, viu? Fica à vontade. O seu trabalho que você desenvolve, ela tem nas redes sociais, o Conhecer e Despertar. Aí você pode falar à vontade, viu, Roberto? Tá bom. Pois então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a prece, tá certo? E já, na sequência, eu já passo a palavra para a nossa irmã, que vai desenvolver o tema, o sentido do perdão. Ok? Senhor Jesus, querido amigo, obrigado por mais uma oportunidade que recebemos de estudar e aprender contigo. Nos ajuda, Senhor, em nossas dificuldades, que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para assimilar o que nossa irmã vai trazer na tarde de hoje e nos esforçarmos para gradualmente colocarmos em prática em nossas vidas. Abençoe especialmente a nossa irmã, Roberta, que ela possa estar bem sintonizada com os guias espirituais dela e os guias do Lar Espírita Maria Dolores, para trazer a mensagem de acordo com as nossas necessidades. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Roberta, a palavra é com você, fica à vontade. Obrigada. Ei, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aqui, o pessoal do Lar Espírita Maria Dolores. Quem está entrando aí pelo meu perfil também seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Sejam bem-vindos aqui também no Facebook. A gente está fazendo essa dupla transmissão aí. Vocês fiquem à vontade para interagir conosco. A gente está aqui mais para bater um papo. Vai ter uma hora que eu vou olhar para um lugar, outra hora eu vou olhar para o outro. Vocês já estão entendendo que a gente está no Instagram e no Facebook aqui, tá bom? Boa tarde a todos que estão chegando, Dani, Marcela, Cícero, todo mundo. Sejam bem-vindos. A gente vai conversar hoje sobre o sentido do perdão, para ver se, na verdade, perdoar faz sentido, né? É difícil pra caramba, será que faz sentido? Será que a gente pode largar isso para lá? Como será que é, né, a conversa sobre isso? E aí nós vamos conversar com a orientação aqui e as referências de algumas obras que eu vou citando para vocês no meio do caminho. E vocês sintam-se à vontade para colocar os comentários aí, que o Alan vai me avisando, né, Alan? Se tiver alguma pergunta, qualquer coisa no meio do caminho aí, vocês vão me avisando. Enfim, o sentido do perdão. A gente vai construir juntos essa ideia aqui de perdoar, se faz sentido perdoar, tá bom? E aí, para começo de conversa, nós vou trazer para vocês algo que eu gosto muito de fazer, que é a etimologia da palavra perdoar. Tem um site que eu gosto muito de visitar, ele se chama Origem da Palavra, é origemdapalavra.com.br. Você joga lá a palavra que você quiser e eles colocam a origem para a gente, a etimologia dela, se vem do latim, se vem do grego, e o que significava lá na língua de origem, porque isso pode sinalizar algo interessante para a gente refletir. Olha só que interessante a ideia do perdoar. Vem do verbo perdonare, no latim, que significa, o per significa total, completo. E o donare é de doar, né? De dar, de entregar. Sendo assim, perdoar significa se entregar, se doar por completo a alguém, a alguma situação, à própria vida. E aí a gente vendo assim, as coisas começam a fazer um pouquinho de sentido, né? Será que nós já estamos com essa abertura e com essa fé e com essa coragem de nos entregarmos por completo a tudo que chegar?
como entendendo que se Deus é soberanamente justo, bom, misericordioso, inteligente, se ele tem todos esses atributos na perfeição, como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, tudo que acontece com a gente tem uma causa boa, justa, amorosa, misericordiosa. Será que na hora do olho do furacão, na hora que a gente está lá no meio da confusão, a gente se lembra disso? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu tenho umas cartas que se chamam Oráculo do Pão, não sei se vocês já ouviram falar. São algumas cartas com conceitos de algumas palavras. Eu queria ler para vocês o que tem no Oráculo do Pão, o conceito do perdão. Olha só. Aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. E aí tem duas palavrinhas aqui que para mim são chaves e que elas antecedem o ato de perdoar. Então vamos colocar que talvez o perdão seria algo em 3 etapas. Qual seria a primeira etapa que colocou aqui no Oráculo do Pão o conceito de perdão? Aceitar a si mesmo e ao outro como nós somos é perdoar. Então, antes do perdão, nas 3 etapas, a primeira seria a aceitação das pessoas e das situações que nos ocorreram. Pensa em algo que te dói ainda, que você sente assim, nossa, isso eu preciso perdoar. A primeira coisa que a gente precisa é aceitar que isso aconteceu. Porque enquanto a gente fica com resistência e a gente fica brigando com o que aconteceu, a gente não aceitou, a gente não acolheu. E aí é mais ou menos como se a gente quisesse nos colocar no lugar de Deus, né? Isso não tinha que ter acontecido. Ou, não comigo. Nossa, isso não tinha que ter acontecido comigo. Por que fulano falou desse jeito comigo? Não, comigo não. Por que com a gente não? E aí tem a questão de um eu autocentrado, né? De um egoísmo, talvez, que não... Nossa, mas justo comigo? Tipo, comigo não, mas com meu vizinho tudo bem, né? A aceitação é o primeiro passo. E aí, no dicionário etimológico, fala assim, sobre aceitação. Ora, também é do latim, acceptare, receber de boa vontade. Vem do verbo capere, que significa pegar ou tomar. Então, quando eu aceito, não era uma ideia de comodismo e de ser besta, não, que qualquer um pode fazer qualquer coisa com a gente. É muito mais ativo do que passivo. É um exercício, é um controle interno, é uma autorregulação, quando você pega esse algo de boa vontade, como se você estivesse recebendo um presente. A vida está te entregando essa situação de presente, olha, aceita. Roberta, mas essa situação de presente é a traição do meu marido, presente de grego é esse. Você ficar brigando com isso, rasgar a caixa do presente, jogar na cara dele, não vai mudar o que já aconteceu. Já houve a traição, já aconteceu, ponto. Roberta, mas aceitar é aceitar a Covid-19? Sim, é aceitar. Entendendo que tudo tem uma causa justa. Embora a gente não perceba, embora a gente não entenda, embora a gente não consiga olhar com um ponto de vista de Deus, né, que vê atrás, vê o hoje, vê o à frente. A nossa visão é muito rasteira, né? Aceitar é receber de boa vontade. Sim, isso me aconteceu. Porque nós estamos reencarnados no planeta kármico, né, gente? E a certeza que nós vamos ter é que vão existir dores. Sempre vão existir dores. Só que a dor vem, ok. E aí a gente faz assim, ó, joga em cima um sofrimento. Sofrimento é uma cola que a gente joga em cima da dor. O sofrimento não precisa existir. A dor vai sempre existir. Outro dia um amigo nosso, quem é do grupo de terapia
que está aí vai lembrar, ele falou assim, o sofrimento existe, o sofredor não precisa existir. Porque a dor vem a mesma coisa, gente, Jesus lá na cruz. Imagina a dor. Agora Jesus ficou lá no lugar do sofredor. Ai, meu Deus, o que você fez comigo? Não aguento isso mais, quero sair daqui, não acredito que eu estou sofrendo por causa desse povo, eles estão preocupados com as coisas da matéria e eu estou aqui sofrendo por causa deles. Não teve o sofredor. Recebeu de boa vontade. Pegou e tomou a parte que era dele. Esse é o aceitar, né? Eu pego e tomo para mim. Tem uma frase da psicanálise que é assim: qual é a nossa parcela de responsabilidade no desconforto que a gente experimenta? Qual que é a minha parcela nisso que eu estou experimentando? Porque nós aqui, gente, nós estamos na era do espírito, transição planetária no auge. Não dá mais para a gente ficar, a culpa é do meu vizinho, do governo, do meu marido, da minha filha, da minha mãe. Qual é a minha parcela no desconforto que eu estou experimentando? Aproveitar para olhar para a gente crescer com isso, né? Então, a primeira parte de perdoar é aceitar. Sim, aconteceu. Se eu ficar brigando com isso aqui, eu vou ficar brigando até o fim da vida, porque não vai desacontecer, né? Já aconteceu. E o segundo que fala aqui no conceito de perdão é compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Então, a gente entra na segunda, eu falei que tem 3 etapas do perdão. Né? A gente entra na segunda. Qual é a segunda? Compreender. Compreender. E olha só que interessante, na etimologia também vem do latim, que vem do verbo preendere, que significa agarrar, prender, no que diz respeito ao conhecimento. Então, é assim, o que eu agarro e o que eu consigo aprender daquela situação ali, mas é o que eu dou conta de compreender. Não é a verdade como um todo. E às vezes a gente não dá conta de compreender o outro porque eu estou na parte que eu dei conta de olhar. Eu não estou olhando com os olhos do outro. Olha aqui, o conceito de aceitação. Acolher o divino que está em você. Deixar vir até você o que já é seu por direito. E às vezes, gente, o que é nosso por direito é algo que a gente plantou lá atrás e que não é algo legal, mas é nosso por direito. Direito de semeadura, é a colheita. Então, às vezes, vem uma doença na minha vida e eu brigo com essa doença, eu não quero aceitar porque comigo, mas aceitação é deixar vir até você o que já é seu por direito. Unir-se ao fluxo da vida, deixar-se fluir, permitir que a luz se faça através de você, aconchegar a vida em seu coração. Eu acho lindo esse conceito de aceitação. Aconchegar a vida no nosso coração. É assim que a vida está se mostrando para mim, então eu abro espaço aqui nesse chakra cardíaco que sempre cabe alguma coisa dentro. Eu abro espaço e aceito o que a vida me traz nesse momento, ao invés de brigar, ao invés de querer nos colocar no lugar de Deus. Né? E aí a compreensão, a aceitação, vamos supor esse exemplo que eu dei da traição, né? Eu quero dar um exemplo mais leve, porque às vezes isso desperta alguma dor aí em alguém. Deixa eu pensar alguma coisa. Alguém não te convidou para uma festa. Alguém que você esperava muito que convidasse você para a festa não te convidou para a festa. E você não aceita, nossa, não aceita, ela é minha amiga, ela é grudada em mim, da minha família, chamou fulano e não me chamou. Não aceito. O fato da gente não aceitar não quer dizer que vai desacontecer, o tempo vai voltar atrás para ela te convidar. Cara, já aconteceu, não tem como. Primeiro passo do perdão, aceitação. Já foi assim. Segundo passo, a compreensão. O que será que aconteceu na cabeça do outro lá para ele não ter
de chamado, né? E aí esse passo pede uma palavrinha que está super sendo dita aí, e que às vezes é mal compreendida, que é a questão da empatia. A compreensão é o que eu dou conta de agarrar de um acontecimento, de um conhecimento. Só que se eu me desloco para o lugar do outro, para o ponto de vista do outro, para o que acontece na vida do outro, quando eu me desloco, eu dou conta de compreender as coisas por um outro ângulo. Então, aí daí, por exemplo, aqui na minha casa são 2 filhas minhas, 2 filhas do meu marido, minha filha mais velha tem um namorado, no total nós somos 7. A pessoa pode falar assim, ó, Roberta, você me desculpa, eu amo você muito, mas eu não te convidei porque na sua casa, só na sua casa já é uma aglomeração aí. Só na sua casa já tem 7 pessoas. E eu tô meio apertada, chamei só os íntimos, mas você é íntima, mas se eu te chamo, já acaba o salgadinho toda a festa. Sua família é grande, vocês comem muito. E aí, se eu me desloco para o lugar do outro, se eu vejo, nossa, é verdade, faz sentido. Só que como é desafiador, né, gente, a gente se deslocar para o lugar do outro. Porque geralmente a gente usa a empatia assim, conceito, o que é empatia? Muitas pessoas já sabem na ponta da língua, eu vou falar, se colocar no lugar do outro. Só que quando eu me coloco no lugar do outro, continua sendo eu, percebem? Eu me coloco no seu lugar, então continuo sendo esse me aí, continuo sendo eu. Eu falo que é assim, é mais ou menos que se a pessoa trocasse os olhos, pegasse os olhos da pessoa, colocasse aqui nos meus, e aí eu fosse olhar com o meu corpo, mas com os olhos dela. E quando a gente se coloca de verdade no lugar do outro, olhando com os olhos dela, a gente vai ver que, muito provavelmente, por causa da criação que ela teve, do contexto todo que está acontecendo, das reencarnações sucessivas, de todo o contexto grandioso da vida dela, muito provavelmente eu faria a mesma coisa que ela fez. Porque o que a gente faz é geralmente assim, se fosse eu, não tinha feito assim não. Se coloca lá no lugar da pessoa de fato. Será? E aí que entra na compreensão, nesse segundo passo do perdão, entra uma questão muito importante, que é a questão da compaixão, né? Paixão significa dor, sofrimento. Lembra lá da paixão de Cristo, né? E o com é quando eu sofro junto, sofrer com o outro. Sofrer com o outro. E aí, olha só que bonito que está aqui. O que é compaixão? É compreender o outro em seu próprio coração. Trazer à tona a tolerância e o amor que cura e restaura. É unir-se ao outro. É saber-se igual ao outro. É sentir o outro em sua condição humana. É o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Sentir o outro na sua condição humana. Quando eu compreendo, eu posso, o compreender é esse deslocar-se de dentro de nós mesmos, porque senão eu continuo dentro de mim falando assim, nada a ver, só porque na minha família tem 7 pessoas, a gente come muito, você queria economizar e não queria aglomerar, você não me chamou, nada a ver, não, você não gosta de mim mesmo. Eu ainda não saí de mim. Eu ainda não considerei o outro como igual, eu ainda não estou na compreensão de fato e na compaixão, eu ainda continuo no mesmo lugar. Eu continuo não abrindo mão de mim. Tá anotando aí, né, Alan? Estou anotando. Deixa eu ler logo para você, que eu acho que tem a ver com o exemplo que você deu. Vai lá. Foi a Daniela colocou aqui, olha. Mas o não ser convidado vai acionar um gatilho interno que vai apontar uma baixa estima, que eu não assumo. Aí fica mais fácil culpar o outro e ficar chateado. O que você acha? Olha, Dani, eu penso assim, eu vejo assim. Eu não sou convidado, logo o gatilho que é acionado é eu não sou importante, eu não sou amado, eu não faço parte. E aí, eu não sou amado, eu não sou importante, eu não faço parte, não sou incluído.
Quando eu olho de verdade para esses gatilhos, eu paro de culpar o outro e eu vou trabalhar essas questões em mim. Porque eu acho que a palavra-chave para o espírito hoje em dia é a questão da consciência. E ficar falando assim, a culpa é dela porque ela não me chamou, a culpa é dela porque ela não me chamou, isso não é consciência. Isso é inconsciência. Isso é ficar jogando para outras pessoas o tempo todo. E nós já não estamos mais nessa fase. Nós estamos numa fase assim, deixa eu trazer clareza para o meu coração. Mais para frente aqui eu vou aprofundar um pouco mais nisso, sobre o que a Dani falou. E aí, quando a gente traz essas questões, né, dos três passos para o perdão: aceitar, compreender, para chegar no perdoar. Quando eu olho para isso, eu entendo, por exemplo, que perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Gente, vocês acham que Jesus esqueceu o que ele viveu aqui? Não, isso é histórico, né? Mas ele tem mágoa, ele tá de mal de nós até hoje. Chico Xavier, vocês acham que ele esqueceu toda a trajetória dele nessa última reencarnação aqui? Não, mas será que ele tá de mal das pessoas que fizeram mal para ele ainda? Não. Não se trata de esquecer. Esquecer é outra coisa, esquecer é amnésia. Nós podemos nos lembrar, mas quando a gente já elaborou isso dentro de nós, através da aceitação e da compreensão, quando a gente se lembra, não tem dor mais. Não tem dor mais. Perdoar também não é acatar, né? Perdoar não é também assim, eu perdoei o homicida, então quer dizer que tá tudo bem cometer assassinatos. Não é acatar. É amar a pessoa humana e não o ato, né? Não o ato. E aí, mais uma coisa, perdoar é ressignificar. Ressignificar. Dar um novo, significar de novo, dando um novo significado para o que aconteceu. E aí, a primeira citação que eu queria fazer aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre amar os inimigos. E aí a espiritualidade traz lá assim, olha, amar os inimigos não quer dizer ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Não é? Amar os inimigos não é ficar de parzinho de jarra, amiguinho, melhor amigo da vida com uma pessoa que te causou algum dano, algum desconforto. Até porque existe a lei de vibração, de afinidade, de sintonia, né? A gente se afiniza com as pessoas que estão vibrando no mesmo padrão eletromagnético que nós. Né? Lá André Luiz fala muito disso. Nosso pensamento são ondas que irradiam e captam ondas de igual teor. Por isso, por exemplo, Jesus ama todos? Sim, Jesus ama todos. Mas com quem que ele andava de parzinho? Era João. Afinidade. Afinidade. Quer dizer que ele detestava os outros? Não, não quer dizer. Talvez a gente gosta de todo mundo no nosso trabalho, mas vai ter aquele grupinho ali que é o grupinho da afinidade, que a gente desabafa das nossas questões, que a gente confia mais, né? Então, amar os inimigos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não quer dizer ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Mas quer dizer o quê? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. Eu acho interessante assim, né, quando fala de perdoar sem pensamento oculto, que a gente fala assim, eu perdoei o fulano, mas se ele passar aqui na minha porta, eu mato ele. Eu perdoei o fulano, mas eu só perdoo mesmo se isso não acontecer de novo. Então não perdoou nada, né? Aí não é perdoar. É ego. Não é perdão, é ego. Eu falo que eu perdoo para ficar bem ali na fita, mas na hora que vem o desafio de novo, de verdade, isso não está integrado, não está ressignificado dentro de mim. E qual é a proposta do ressignificar? No livro As Dores da Alma, do Hamed,
Ele fala assim, olha, que incrível. Perpetuar ou ignorar o fato desagradável, aconteceu algo desagradável, paf, não fui convidado para a festa. Perpetuar isso, ficar falando disso o tempo todo, reeditando essa dor, ou ignorar o fato desagradável, ou fingir que não aconteceu, pode ser comparado ao comportamento do escorpião, que quando enraivecido inocula veneno em si mesmo com o próprio ferrão. Perpetuar e ignorar é veneno que a gente lança dentro de nós mesmos. E como se dá? Perpetuar. Todo mundo que chega, você conta. Ai, meu Deus, e aí você conta a ladainha toda de novo. Eu não fui convidado, pelo amor de Deus, a gente era tão unido. E aí, cada pessoa que conta, a gente coloca um acento maior ainda para as pessoas se condoerem da nossa dor, né? Isso é veneno que a gente vai lançando dentro de nós. Isso aí, Nilda, esse ego é um danado. É ficar lançando veneno em nós o tempo todo. Por quê, gente? Porque a nossa mente inconsciente, ela não distingue tempo, nem verdade, mentira. Ela entende que quando nós estamos lembrando de algo, esse algo de que a gente está lembrando está acontecendo naquele momento. Então, se eu estou sofrendo alguma coisa, se eu estou contando uma coisa e isso está me causando dor, a minha mente está entendendo que aquilo está acontecendo de novo. Então, toda a carga hormonal é lançada de novo no nosso corpo, e a gente chora, e dói o peito, e dói a barriga, e dói a cabeça, como se estivesse acontecendo na mesma hora. Veneno de novo no nosso corpo. Ignorar, aí nós espíritas, a gente é mestre nisso, né, gente? Nós somos atrizes, atores da Rede Globo. Ignorar o fato desagradável. Ah, não, você fica chateado, não me convida para festa? Não, gente, que bobeira. Vê se eu sou. Nossa senhora, de jeito nenhum, tô nem aí. E aqui dentro tá um vulco assim, né? Você me paga quando eu fizer uma festa, você não vai se chamar. Ignorar também não é legal. Porque aquela raiva tá contida ali dentro. E emoção, gente, emoção do latim, ex movere, movimento para fora. Emoção precisa sair. Emoção precisa sair. Não quer dizer que ela pode sair de qualquer jeito. A gente consegue ir administrando essa saída da emoção e encontrando estratégias para que ela saia de forma gentil. É interessante, outro dia eu li um texto do Osho e falava assim, não é porque você está precisando vomitar que você tem que vomitar na cara dos outros. É tipo assim também, quando a gente está com raiva, não quer dizer que a gente vai despejando, mas precisa sair de alguma forma. Talvez eu não consiga ainda conversar com essa pessoa agora, porque ainda está doendo, mas daqui uma semana eu vou expor. Ignorar o fato, fingir que não tem nada acontecendo, que eu já sublimei, que eu sou um espírito de luz, nós não somos. Nós precisamos falar sobre. Porque daí a pouco tá com uma pedra nos rins, com úlcera, com câncer, a gente não sabe o que que é. Tá com problema na tireoide, eu tenho um sapo entalado aqui, ó, que você não nem colocou para fora, nem digeriu com equilíbrio. A gente precisa olhar para essas questões. Isso é ressignificar. Dá um fim, ou você para de reeditar, ó, aconteceu, pronto, acabou, aceito, compreendo e sigo adiante, ou então conversa sobre. Não tem coragem de conversar com a pessoa, não, vai fazer terapia, vai buscar um atendimento fraterno na casa espírita, se vira, arruma um recurso. Recursos não nos faltam, a gente precisa usar, né? Anota isso aí no seu caderninho, que é cheio de anotações, né, Nilda? Ressignificar também, que para mim é a parte mais linda de todas. O que é ressignificar? Quando tem algo que eu preciso perdoar, o que é dar um novo significado para isso? É autoconhecimento. É a proposta do Conhece-te a ti mesmo. Quando o Santo Agostinho coloca lá no Livro dos Espíritos, né, aquela dica dele de autoconhecimento, vai deitar, faz uma autoanálise, vê o que foi bom, o que não foi bom, o que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Isso é autoconhecimento.
E aí essas confusões que às vezes acontecem são uma permissão, uma porta aberta para a gente escutar a nós mesmos. Meu Deus, fulano falou assim, boba. E eu quase quis pôr fogo no fulano. Se fosse outra pessoa que tivesse falado boba, eu não tinha ligado tanto. Por que com o fulano eu liguei? O que isso tem a dizer sobre eu, sobre mim mesma? O que isso me diz? Nossa, eu fiquei magoadíssima que eu não fui convidada para a festa. Gente, que de pior pode acontecer se eu não for convidado para uma festa? Nada. Pior, assim, não acontece nada. Então, por que isso me doeu tanto? Qual é a relação que eu tenho com essa fulano? Será que é alguma coisa de troca? Será que eu estava esperando porque eu fiz? E aí? Permissão para a gente se olhar. E aí eu vou citar aqui Hermance Dufour. Alan, como que é aí em Caruaru? Vocês leem Hermance? Vocês conhecem Hermance Dufour? Que eu vejo que tem Conhecemos. alguns estados que leem mais, tem estado que não gosta muito dela. Não, a gente gosta. Agora ele não está fazendo nenhum estudo específico, não, sobre as obras dela. Não. Mas Entendi. gostamos. Assim, é mais assim, iniciativas individuais, né? Alguns leem o Sim, livro, sim. gostam, mas de modo geral gosta. Sou muito apaixonada pela Hermance, pelo trabalho que ela realiza, especialmente para nós espíritas, junto com Bezerra de Menezes, no Hospital Esperança. Tem uma ala lá para espíritas que desencarnam achando que são o bonitão da bala chita. E não é. Ah, mas eu fiz 357 mil campanhas do quilo. O problema é seu. O que transformou isso internamente? Ah, mas eu participei da... Cadê a Dani? Ah, mas eu sou dirigente da reunião mediúnica. O problema é seu. O que isso te transformou internamente? E aí as pessoas chegam lá e se desiludem, né? Por isso que eu falo assim, espíritas, leiam Irmãs do Fogo, para a gente não desencarnar iludido. Olha só o que ela diz no livro Quem Perdoa Liberta. Sem confiança, não existe imunização contra as pragas da idealização, da maledicência e do julgamento. Aí ela fala que a questão do perdão, anterior ao perdão, a gente precisa estar imune a 3 pragas: idealização, maledicência e julgamento. Fulano não podia ter falado assim comigo, por quê? Porque eu estou idealizando, gerando uma expectativa de que o fulano sempre fala comigo do jeito que eu quero que ele fale. Fulana tinha que ter me convidado para a festa, não tinha nada, a festa é dela. E aí, olha como ela segue colocando aqui, olha, a idealização patrocina a cobrança que surge das expectativas exageradas. Expectativa, sempre falo, quem já viu palestra minha, sempre falo essa frase, que a expectativa é a mãe da frustração. Ah, mas eu esperava que fosse diferente. O problema é seu, foi de outro jeito, porque as pessoas não estão no mundo para corresponder às nossas expectativas, não. Elas estão para ser quem elas são, assim como nós. A gente faz isso muito com criança, né, gente? A criança tem que ser quase um mini adulto e corresponder todas as nossas expectativas, senão não é um bom filho, não é um bom aluno, é atentado, é bipolar, é não sei o quê, e a gente coloca um monte de rótulo, por quê? Porque eu esperava tanto para essa criança, né? Boa tarde, Gleice, Keila. Sejam bem-vindas. Então, a primeira praga que a irmã Dufour fala, a expectativa exagerada. A segunda, a maledicência, que espalha a mentira no intuito de menosprezar. Sabia que o fulano não me convidou para a festa dele? E você acredita que eu já fiz isso e isso para ele? Nossa, você fez isso e isso para ele e ele não te convidou? Nossa, que ordinário, né? Ordinário mesmo. Aí começa. Falar mal no sentido de menosprezar o outro.
de diminuir o outro e nos elevar, né, gente? É tão triste, a Dani falou da autoestima, né? Dani, é triste a gente ter uma autoestima tão baixa que a gente tem necessidade de falar do outro, de julgar o outro para que a gente se eleve um pouco, né? Ele é mau, não me chamou para festa. Olha só como eu sou bom e se fosse eu teria chamado. Bobagem. Tudo das expectativas. E o julgamento separa os corações, né? O julgamento. Ele é bobo, fez, chato, não me chamou para festa. Eu sou legal e fico do lado de cá. Ainda mais se tiver coxinha na festa, Dani. Aí que fica, perde a amizade mesmo. A questão do julgamento, né, gente? Como tá tão envolvida a questão do julgamento com a questão do perdão. Eu julgo que isso não é bom para mim, eu julgo que não deveria ter sido desse jeito, eu julgo que o outro deveria ter feito isso, isso e isso, e aí se não é, se as coisas não acontecem conforme os meus julgamentos, as minhas expectativas, logo eu preciso perdoar, o outro vai precisar do meu perdão. E aí, coloca um joinha aí para mim, gente, se tá tudo ok até agora, pra gente ir caminhando aqui pro nosso fechamento. Tá tudo bem até agora? Alguém quer colocar alguma questão? Alan, tá tudo bem também? Tudo ok. Ó, tem duas Dani Costa aí. Aqui tem uma Dani Costa, mas tem Dani também aí de Santa Luzia, né? Deve estar assistindo também, né? É a Dani que vai falar aí com você, se está assistindo aqui. Ela também é Dani Certo. Costa. Então tá bom, gente. Está tudo bem. Se tá tudo bem até aqui, quando acabar a live, vamos todos estar quites com as nossas necessidades de perdoar? Sim, sim. Não preciso começar a colocar a mãozinha para baixo. É um exercício, né, gente? É o exercício de estar atento, que para mim tem uma expressão que é fundamental para a gente no nosso processo de autoconhecimento e de evolução, que se chama a expressão vigiai e orai, o tempo todo no nosso cotidiano, que é assim, aconteceu algo, esse algo me incomodou, respira, aceita, ok, já aconteceu, beleza. Fui sair com o carro de manhã, vamos supor. Bate a chave lá no carro. Tananana, tananana. Respira 1 milhão de vezes. Aceita. Você vai brigar. Você bate no volante, quebra a chave, chuta a porta do carro. O carro vai funcionar? Você está fazendo isso? Não vai. Só se for aquelas Brasília 1900 Adão e Eva, que você dá um chute nela, ela liga, né? Mas os nossos carros hoje, injeção eletrônica, não vai funcionar. Ok, então respira. Compreende. Preciso. O que é que está acontecendo aqui? Bateria, combustível. Olha, combustível, compreende. O problema foi comigo, que não abasteci o carro. Então agora, ações. O que eu preciso fazer agora? Ah, ok. Eu chamo o seguro, ele traz o combustível, eu vou a pé perto do posto, eu chamo alguém para me ajudar, enfim. Aconteceu o incômodo, vê a questão da aceitação e da compreensão como é que vai funcionar. Porque se a gente ficar na briga, na reação, no julgamento, isso não tinha que ter acontecido, na vítima, né, um lugar que a gente adora, porque comigo, não vai transformar. Sabe o aceita que dói menos? É tipo isso, aceita que dói menos. E aí, eu volto lá no começo. Latim, perdonare. Meu Deus, Luiz Lopes Correia entrou, que honra, que delícia. Latim, perdonare,
de per total, completo, mais donare, dar, entregar, doar. Será que quando eu abro mão de mim e me dou e me entrego ao que aconteceu, aceito, compreendo, será que depois desses movimentos o perdão faz sentido? É aí que a gente chega lá no começo. Será que é necessário perdoar? Ou será que a gente entra lá naquela fala de Gandhi, eu não preciso perdoar porque eu não me senti ofendido? Porque muito provavelmente Gandhi aceitou, sei lá, alguém falou com Gandhi lá, seu bobo. Ele aceitou aquilo que chegou até ele, de boa vontade. Ele compreendeu a dificuldade do outro. E ponto. Ele não se sentiu ofendido porque ele entendeu que aquilo ali não é para ele. Tem um livro, gente, que eu super indico para quem está nesse caminho de evolução, de espiritualidade, que se chama Os 4 Compromissos, que é do Dom Miguel Ruiz. Não sei se vocês conhecem. E lá, sobre o uso da palavra, e um dos 4 compromissos, tem até uma palestra linda do... Como chama aquele cara que faz palestra? Raul Teixeira. O Raul Teixeira tem uma palestra sobre esse livro. E um dos 4 compromissos é: não leve nada para o pessoal. Porque quando chegou alguém lá no Gandhi e falou assim, seu bobo, o Gandhi não levou para o pessoal. Ele compreendeu que aquilo ali não era dele, aquilo ali é do outro. E aí, gente, quando eu faço esses movimentos de perceber o incômodo, me peguei no pulo, o incômodo é esse: aceitação, compreensão. Talvez o perdoar não seja mais necessário, porque eu já aceitei e compreendi, então eu preciso perdoar, porque eu não me senti ofendida, eu aceitei e eu compreendi o que aconteceu. E aí talvez a gente explique um pouco aquele perdoar do 70 vezes 7, né? O 70 vezes 7 é a gente fazendo esses movimentos. Ainda tá doendo. O que eu não aceitei ainda? O que eu não compreendi ainda? Né? Porque não é uma vez, não é fácil. Às vezes é um trauma, algo forte para você de infância, de algum relacionamento, de adolescência, foi largada no altar, lá na igreja, e tem muita raiva dessa pessoa ainda, você foi abusado sexualmente, não é algo que você conseguiu elaborar ainda, então é 70 vezes 7, é aceitar compreender, é uma coisa assim, mágica. Os processos da alma não são mágicas, são processos. E processo é passinhos, passo a passo, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Será possível, o que vocês acham? Fala para mim. Baiano Espírita, amei esse perfil, Baiano Espírita, ama Bahia. Sou mineira, gente, eu amo qualquer lugar que tenha uma gota de água salgada. Será possível o ato de perdoar quando alguém abre realmente mão de si mesmo? Se eu abrir mão de mim, das minhas dores, das minhas querelas internas, não me chamou, meu Deus, eu não sou importante, igual a Dani falou, não sou amado. Se eu abro mão de todas essas questões internas que eu preciso ainda resolver em mim, será mesmo que eu vou precisar perdoar? Se nós não passamos bem aqui ainda nessas etapas da aceitação e da compreensão, e não abrimos mão das nossas questões pessoais, a gente vai precisar perdoar. Por quê? O perdão é quando eu me coloco num lugar assim, fulano, né, de arrogância, fulano fez isso, isso para mim. Eu não perdoo mesmo. Quer dizer, eu não abro mão das minhas questões mesmo. Eu não aceito mesmo.
Eu não compreendo fulano mesmo. Vocês conseguem perceber como a gente se coloca num lugar acima do outro quando a gente acha que tem que perdoar o outro? Roberta, tem uma perguntinha aqui que foi feita no Facebook. Eu vou botar Diga. aqui para você. Não ficou muito bem. Eu vou ler para o pessoal do Instagram também acompanhar, tá? Foi o nosso irmão José Souza, ele é aqui da casa. Ele Uhum. disse assim, tirando todas essas coisas, como se conseguiria viver atualmente? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas talvez seja assim. Não sei se dá tempo dele explicar aí, mas se tirar esses problemas todos que nos acontecem, como é que ele conseguir viver? Ou então, se tirar essas técnicas aí de aceitar, de compreender, de ressignificar, como é que a gente ia conseguir viver? Talvez seja por aí. Estou jogando aí, pode ser que ele explique melhor, mas você pode comentar. José, obrigada pela pergunta. Eu vou nas duas perspectivas aí que você falou, Alan. Se eu tirar todas essas coisas, como a gente conseguiria viver atualmente? Se eu tirar a possibilidade de aceitar e de compreender, eu vou viver no conflito. Eu vou viver querendo que o mundo inteiro satisfaça todas as minhas necessidades e que todo mundo corresponda às minhas expectativas. Se a gente não ser relacionamento, né, gente? Nós somos seres gregários, a gente quer se relacionar. Lembra lá do filme Avatar? Quando eles falam assim, eu vejo você, eu preciso de um outro para eu ver, eu preciso estar junto, né? A lei de sociedade, né? Então, se eu fico só na minha, assim, tem que ser tudo do meu jeito, se eu tiro todas essas coisas aí da aceitação e da compreensão, eu não vou conviver com as pessoas, vai viver conflito. Na outra perspectiva, tirando todas essas coisas, como se conseguiria viver atualmente, tira todas as confusões do meu caminho. Como eu consigo viver? Você não vai estar vivo, você vai estar morto. E olhe lá, porque a morte não existe, vai ter confusão do lado de lá também, né? Tirando todas essas coisas, a gente não vive. Porque tá vivo não é isso aí mesmo, né? Como dizia Guimarães Rosa, ele não fala assim, de aperta, afrouxa, aquieta, desinquieta. Existem esses dois movimentos na vida, né, que é de contração e expansão o tempo todo, a gente respirando, o coração batendo, o caminho fica legal, fica tranquilo, daí a pouco vem alguma coisa e aperta a gente, e depois fica leve de novo, e depois vem e aperta a gente de novo. Isso é viver, né? E a gente cresce nesses atritos aí. Sem esses atritos a gente ainda não cresce, não. Outro dia um amigo meu falou assim, Roberta, não precisa ser com dor. Sim, de fato, não precisa. Mas eu acredito que no nível evolutivo em que nós nos encontramos, a gente ainda precisa dar dor para dar uma chapuletada na gente e a gente seguir um pouquinho adiante, né? Porque quando dói é que a coisa aperta e a gente busca alguma solução na religião, nas terapias, numa leitura, num vídeo no YouTube. Ninguém fica assim, ai, nossa, eu tô tão feliz, eu tô tão bem, meu Deus, deixa eu buscar um médico. Não, a gente busca um médico na hora que aperta, né? Não sei se era isso, José. Ele explicou aí, né? E você explicou, e aí eu falei, né? Tirando os atritos, Isso. a gente não vive. Tirando os atritos, a gente não vive. Tem uma coisa que eu ouvi outro dia, foi super legal. Eu li num material de estudo meu falando assim, que nós somos pedaços de madeira, José. Nós somos pedaços de, vou falar aqui para o José no Facebook. Nós somos pedaços de madeira. E que para a madeira ficar bonitinha, brilhante, eu não posso pegar um paninho de veludo, tipo aqueles paninhos de limpar óculos, aquelas flanelinhas, e ficar aqui alisando. Para ela ficar bonita e reluzente, eu pôr no meio da sala da minha casa, eu vou ter que passar o quê? Lixa. E vai ser áspero e vai machucar. É assim com a gente. A gente ainda precisa desse atrito mais grosso, né? Mas não quer dizer que precisa ser horrível. E é aí que entra a aceitação e a compreensão, entende? Não é porque está nos machucando que eu tenho que ficar, ai, que coisa horrível, reclamando. Eu posso ver beleza nisso. Eu posso ver beleza nisso. Tipo num velório.
Se tem alguém chorando demais, é porque tem amor ali. Hoje eu estava assistindo pela milésima vez a série N com E, do Netflix, e lá uma moça fala assim, ela tinha acabado de perder uma amiga, perder para a morte, e aí ela fala assim, eu acolho o luto, é o preço que eu pago pelo amor. Então, há uma beleza oculta nas nossas dores, a gente só precisa aceitar e abrir espaço para entender qual é essa beleza, o que elas vêm nos trazer de aprendizado, né, de desenvolvimento. Acho que é por aí, né? A pergunta, novamente. Será possível o ato de perdoar quando alguém abre realmente mão de si mesmo? Acredito que não. Acredito que quando a gente abre mão das nossas questões, desse eu não aceito, não perdoo, porque comigo, quando a gente abre mão do ego, né? Perdoar não é necessário mais. Eu já aceitei, eu já compreendi, então agora já está tudo bem, né? A gente chega no nível do perdão quando a gente já ainda está preso a algo, a gente precisa descobrir. Ainda eu estou presa aqui. O que eu não aceitei, o que eu não compreendi ainda. Deixa eu ver, o Alan subiu um comentário aqui, não subiu? Foi. O A Nassib Daniela fez. falou que nestas horas a prece da serenidade ajuda. A prece da serenidade é ótimo, né? Porque a gente é a questão da força para mudar o que dá para mudar e da aceitação do acolhimento do que não pode ser mudado. Né? E a Dani falou assim, se eu me magoo... Peraí que subiu aqui. Cadê? Se eu me magoo, um sinal luminoso aponta para mim mesmo que existem coisas para eu olhar dentro de mim. Exatamente. Esse é o fio da meada. Se algo me magoou, eu preciso olhar em mim. Se eu estou sentindo necessidade de perdoar ou de ser perdoado, olho em mim. Porque a saída não é fora, a saída é para dentro. Sempre para dentro. Alan, queria te agradecer muito por essa oportunidade. É uma oportunidade que a pandemia está conferindo, né? Talvez, tá vendo que existe beleza em tudo? Se não fosse esse momento de palestras online, eu não conheceria o Alan e a gente não estaria lá em Caruaru agora. Olha que delícia. Pois é. Eu agradeço, pessoal. Na próxima... isso aí, Odete. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Não vai colocar culpa em ninguém. Incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Aqui, ó, na casa, para a gente refletir. Na quarta-feira que vem, eu vou fazer aqui mesmo, nesse Instagram, no Conhecer Despertar, uma live sobre no casal, quando uma pessoa está buscando esses conhecimentos e a outra não está. Como que fica? E aí, se vocês quiserem estar conosco, vai ser um prazer. Vai ser na quarta-feira, às 19 horas, tá bom? O Alan falou aí do nosso Conhecer e Despertar, né? No canal do YouTube, vocês encontram outros vídeos sobre esse tema de desenvolvimento humano, vídeos espíritas, vídeos não espíritas, mas sempre com essa perspectiva do auto-olhar, do autoacolhimento e do desenvolvimento. Tá bom? Muita gratidão mesmo no Facebook, gratidão no Instagram, gratidão, Alan, pela confiança, né? De nem me conhecer e aceitar aí a gente trabalhar junto. Eu agradeço a oportunidade de ser útil nesse momento. Tá dando certo, né, Roberto? Tá dando certo. Nossa live foi bem tranquila, né? O pessoal interagiu bem, tá certo? Tivemos uma frequência bem interessante. E assim a gente vai aprendendo. Eu vou deixar gravado tanto no Face quanto no Insta, que algumas pessoas podem depois, né, acessar. Ó, alguém falou aqui, Caruaru não tem um mar, mas tem muito. Eita, foi muito rápido. Mas vocês estão mais perto do mar do que eu. Olha, Caruaru não tem um mar, mas tem muito calor humano. Venha conhecer. Estão me convidando, viu, Roberto? É o nosso irmão Tarcísio. Eu quero, Tarcísio. Alan, deixa eu só ler uma última coisinha aqui. Um Pode não, conceito fica à de vontade. entrega, né? Entregar-se ao que a vida traz para nós. Olha só. Confiar, render-se,
abandonar-se ao amor maior, soltar o controle, compreender que muitas vezes simplesmente não depende só de nós, permitir-se receber bênçãos, graças, permitir-se o milagre de simplesmente entender que às vezes as coisas são do jeito que elas têm que ser e que isso não depende de nós, mas que pode nos trazer algum aprendizado, né? Muito bem, então vamos aproveitar essa reflexão final para fazer a nossa prece, né? Roberta, muito obrigado, viu? Muito Eu obrigado que e agradeço vamos ver se sempre. numa outra oportunidade a gente volta a se encontrar aqui e compartilhar, tá bom? Beleza. Mestre amigo Jesus, só nos resta te agradecer pelo aprendizado da tarde de hoje. Nos ajuda, mestre, para que possamos refletir de mente aberta, aceitando a nós mesmos, né, compreendendo e colocando tudo isso que foi comentado na nossa vida, no nosso contexto. Obrigado por termos essa oportunidade, Senhor, de refletir quando tantos não têm. Protege a todos aqueles que precisam de um contato luminoso, por mínimo que seja, uma fagulha apenas, mas que possa lhes tocar os corações e fazer-los sentir-se melhor. Muito obrigado, que tua paz nos envolva, hoje sim. Assim seja. Roberta, vamos Seja. até logo. Vou finalizar aqui e a gente conversa no estudo, um minutinho, viu?